Seguindo, questão número 7. Qual dentre os fatos abaixo não representa uma origem de recursos? A letra A, integralização de capital social. Ora, aumenta o PL, isso tem uma origem de recurso. Ele quer um que não seja, então devo aqui continuar. A letra B de bola, empréstimos tomados a longo prazo. Também, debita-se caixa, acredita-se empréstimo apagado ou exigível a longo prazo. Se aumenta o exigível a longo prazo, isso é uma origem. E a questão que é uma que não seja origem. Então, continuo. Letra C, lucro em vendas a receber a longo prazo. Observe que a letra C diz que é um lucro em vendas a receber a longo prazo. Então, estou acreditando lucro, debitando uma conta a receber, por exemplo, uma duplicata a receber do realizável a longo prazo. Ora, este lançamento não provocou alteração no CCL. Portanto, não é origem nem aplicações. Se não é origem nem aplicações, atende a questão. A questão quer saber uma alternativa que não seja uma origem. Então, esta é a resposta, letra C. E a letra D diz assim: venda à vista e a curto prazo de bens do ativo imobilizado. Ora, se for uma venda à vista, débito caixa e crédito o permanente. Ora, diminuição do permanente é uma origem, ele quer um que não seja. E se for a curto prazo, vou debitar uma conta a receber do ativo circulante e creditar o permanente. De qualquer forma, diminui o permanente é uma origem. E a questão que é uma alternativa que não seja origem de recursos. Seguindo, número 8. Qual dentre os fatos abaixo não representa uma aplicação de recursos? Grave bem isto. A questão que é uma alternativa que não seja uma aplicação. Analisando, a letra A diz pagamento de uma obrigação de longo prazo. Qual é o lançamento? Credito caixa no ativo circulante e debito empréstimo apagado ou exigível a longo prazo. Ora, diminui o exigível a longo prazo, isso é uma aplicação. A alternativa que é uma que não seja, então devo continuar. A letra B de bola, compra à vista de um imóvel para uso. Qual é o lançamento? Credito caixa, debito ativo permanente, isto provocou um aumento do ativo permanente, aumento do ativo permanente é uma aplicação. A questão que é uma alternativa que não seja aplicação. Então, continuo. Letra C, distribuição de dividendos. Ora, qual é o lançamento? Debito lucro acumulado, credito caixa ou debito lucro acumulado, credito dividendo a pagar. De qualquer forma, ao debitar o PL, há uma diminuição do PL. Diminuição do PL é uma aplicação, portanto, não é esta alternativa ainda. E a letra D diz, compra de mercadorias a curto prazo. Observe o lançamento da letra D. Debito mercadorias no ativo circulante, credito fornecedores no passivo circulante. Este lançamento não provocou alteração no CCL, portanto, não é origem nem aplicações. Ora, se não é uma aplicação, já é a resposta. Portanto, questão número 8, resposta letra D de dado. Número 9. A compra de ações da própria empresa mediante pagamento em cheque representa. Observe o lançamento aqui. Compra de ações da própria empresa seria, por exemplo, um reembolso de ações previsto na Lei 6.404, artigo 136. Ora, neste caso, credito caixa e debito uma retificadora do PL denominada ações em tesouraria. Este lançamento atende à regra geral de que uma conta circulante faz contrapartida com uma conta não circulante. E a do A é elaborada com conta não circulante. E neste caso, a conta não circulante, se está a débito, significa que há uma aplicação de recurso. Ou seja, o recurso saiu do circulante e está aplicado no não circulante. Então, a resposta desta alternativa é uma aplicação de recurso que está na letra A. Questão 9, resposta certa, alternativa A. Seguindo, questão de número 10. Assinale a alternativa que contém uma aplicação de recursos também. Ora, a letra A
diz assim: aumento do valor de um financiamento a longo prazo em moeda estrangeira em virtude da variação da taxa cambial. Raciocine comigo. Existe um empréstimo a pagar no exigível a longo prazo, que é uma conta credora. Se eu faço a apropriação da variação cambial, credito o empréstimo a pagar e debito variação cambial passiva, que é uma despesa que virá diminuindo o PL. Ora, se eu estou creditando e debitando conta não circulante, é um lançamento que não altera o CCL, não é origem nem aplicação, quando a questão quer uma aplicação. Então, devo prosseguir. Na letra B de bola, reversão de reserva para contingências. Segue o mesmo raciocínio. Debito lucro, debito reserva para contingências e credito lucros acumulados. Ou seja, é um lançamento envolvendo somente contas não circulantes. Não altera o CCL, não é origem nem aplicações. E a questão, lembro, que é uma aplicação, então devo prosseguir. Letra C. Constituição de provisão para perdas em investimentos circulantes. Essa é a resposta certa. Por quê? Venha comigo. Aqui está. Questão de número 10. Como é do conhecimento de quem estuda contabilidade, no artigo 183 da Lei 6.404 estão os critérios de avaliação. Lembrando que avaliar significa atribuir valores, diferentemente de classificar. Na classificação, não estou preocupado com o valor, estou preocupado com os grupamentos. Portanto, classificar significa enquadrar a conta no respectivo grupo na forma da lei, ao passo que avaliar significa atribuir valores aos elementos que compõem o patrimônio. No caso em questão, trata-se de critérios de avaliação de estoque previsto no artigo 183, inciso 1º. Ora, a lei diz o quê? Que o estoque deve ser avaliado pelo preço de custo, que é o preço de aquisição, ou pelo preço de mercado, dos dois o menor. Ora, quando na data do balanço o preço de mercado da mercadoria estiver menor, a empresa deve constituir uma provisão para ajuste ao valor de mercado. De que forma? Ora, credita-se uma retificadora da conta mercadorias, estoque de mercadorias, denominada provisão para ajuste ao valor de mercado, e debita-se uma despesa de provisão para ajuste ao valor de mercado. Observe que neste lançamento há o atendimento à regra geral da DOAR, ou seja, conta circulante fazendo contrapartida com uma conta não circulante. Ora, se a conta não circulante está a débito, há uma aplicação de recurso. Como assim? O recurso saiu do circulante, está aplicado no não circulante, alterando o CCL. Portanto, a alternativa C é a que representa uma aplicação de recurso, a alternativa correta. Mas, analisando a letra D, que diz assim: constituição de provisão para ajustes em participações societárias avaliadas pela equivalência patrimonial. É só observar no esqueminha. Quando a empresa compra as ações, o custo da equivalência patrimonial está registrado aqui em investimento do ativo permanente. É uma conta devedora. Se a investida teve prejuízo, ora, eu vou debitar uma despesa de equivalência patrimonial que diminuirá o PL e vou creditar a própria conta de investimento ou a sua retificadora, provisão para ajuste de participações societárias. Conclusão, estou debitando uma conta não circulante e creditando outra conta não circulante, de tal forma que este lançamento não provoca alteração no CCL, não é origem nem aplicações. Lembrando, a questão que é uma aplicação de recursos. Portanto, resposta certa, somente a letra C de casa. Seguindo, questão número 11. Identifique a afirmativa falsa, analisando todas. A letra A diz assim: a conta capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não integralizada. Há algum erro nesse texto, apesar de não ser uma questão de doar?
Ora, o caput do artigo 182 da Lei 6.404 diz o quê? Abre aspas. A conta capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não integralizada. Portanto, a afirmativa aqui é verdadeira. A questão aqui é uma falsa, portanto, continuamos. Letra B de bola. Na demonstração das origens e aplicações de recursos, a redução do ativo realizável a longo prazo é considerada uma aplicação. Basta olhar aqui no esqueminha. Se o realizável a longo prazo diminuiu, isso é uma origem. E a questão está dizendo aplicação. Portanto, esta é a alternativa falsa. B de bola. Analisando as demais. Letra C. Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada sem necessidade de estorno. Perfeito. Transfere-se de uma conta para outra, regularizando a escrituração contábil. Por exemplo, comprou mercadoria à vista. Qual seria o lançamento correto? Debita-se mercadorias, credita-se caixa. Vamos supor que, por um engano, foi escriturado assim. Debitou-se mercadoria, creditou-se fornecedores. Há incorreção no lançamento? Há. A conta creditada, fornecedores, é a que está errada. Ora, eu tenho duas alternativas. Uma seria fazer o estorno e, em seguida, proceder ao lançamento correto. Assim, debita-se fornecedores, credita-se mercadorias, anulei o lançamento errado. Agora, em seguida, faço o lançamento correto. Mercadorias, a caixa. Ou o lançamento de transferência que a questão se refere, diz assim. Comprou mercadoria à vista, lançamento certo, mercadoria caixa, repito. E, por engano, lancei mercadoria a fornecedores. Portanto, a conta mercadoria foi lançada corretamente. A conta fornecedores é que está incorreta. Posso fazer simplesmente o lançamento de transferência para consertar esse lançamento. Como? Debita-se fornecedores, credita-se caixa. D de dado. O valor das ações em tesouraria adquiridas de acionista retirante está como parcela subtrativa do patrimônio líquido, sujeito à correção monetária do balanço. Ora, na lei antiga, quando existia a inflação, até 31/12/95, o balanço tinha que ser corrigido pela variação de um índice nacional, antigamente o RTN, depois o OTN, depois BTN, BTNF, FAP e o FI, que vigorou até 2000. Mas a correção monetária foi extinta a partir de 1º de janeiro de 1996, por meio da Lei 9.249, artigo 4º, que diz que é proibido corrigir balanço no país. Mas a questão é antiga, na época que existia a inflação. Portanto, o artigo 185 da Lei 6.404, de 76, mandava corrigir todo o ativo permanente e todo o patrimônio líquido. Se ações em tesouraria é uma conta do patrimônio líquido, portanto, uma conta, além de ser retificadora subtrativa do PL, sujeita à correção monetária. Afirmativa correta. Letra E. As sociedades por ações devem indicar nas notas explicativas que complementam as demonstrações financeiras o aumento do valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações. Ora, o artigo 176 da Lei 6.404, no seu parágrafo 5º, diz o quê? Para começar, o parágrafo 4º, que diz que as demonstrações financeiras das companhias devem ser publicadas juntamente com as notas explicativas e quadros analíticos de informações complementares. O parágrafo 5º diz: as notas devem indicar. Há uma relação de itens que devem ser indicadas em notas explicativas. Mas, em outras palavras, o objetivo das notas explicativas é esclarecer as informações contidas no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Como assim? No balanço patrimonial consta passivo exigível a longo prazo em empréstimo a pagar R$1 milhão.
é o suficiente de informações para os usuários da informação contábil? Não. Por exemplo, esse empréstimo envolve juro, esse empréstimo envolve prazo de vencimento, esse empréstimo envolve garantias ofertadas. Isto não consta no balanço. Em notas explicativas devem ser esclarecidas. Além deste, o parágrafo 5º do artigo 176 exige também que as reavaliações devem ser informadas em notas explicativas. Portanto, a afirmativa verdadeira. A única afirmativa incorreta é a letra B de bola.